Olá, alunos! Eu sou o professor Expedito, professor de matemática. Hoje nós vamos estar falando sobre porcentagem, né? É relativo à quinta semana do PET 2, tá bem? Então, vamos lá. O que você tem que aprender, né, nessas aulas de porcentagem, que serão mais de uma, mas o que você tem que aprender até no final delas? Resolver problemas que envolvam porcentagens com a ideia de aplicação de percentuais sucessivos e a determinação das taxas percentuais, preferencialmente com o uso de tecnologias digitais, no contexto da educação financeira. Bom, tecnologia digital, no caso, é calculadora, então, para esse tipo de exercício. E aí, alguns exercícios aqui eu fiz usando a calculadora, então vocês vão ver que nem todos é para você fazer a conta na mão. As contas ficam muito grandes, então é para você usar uma calculadora. E depois eu terminar a aula, eu gostaria que você tentasse em casa, usando uma calculadora, achasse os resultados que eu achei aqui, tá bem? Para você aprender a usar a calculadora. Então vamos lá. Porcentagem. A primeira coisa que eu quero falar é sobre o título. Muita gente fala percentagem ou percentual. As duas palavras estão corretas. Você falar porcentagem ou falar percentagem, as duas palavras estão corretas. Então muita gente acha que uma palavra está errada, a outra que está errada. Não tem isso. As duas estão corretas. Então muitas vezes você vai ouvir, qual que é a percentagem que você ganhou? Ou qual que é a porcentagem que você ganhou? É uma questão de preferência de vocabulário. Tá certo? Então, primeira coisa que tem que ficar clara é sobre a palavra. Então, muitas vezes nos exercícios aqui, eu vou usar tanto uma quanto outra para você acostumar a entender o conceito. E vamos começar a entender primeiro algumas coisas. Celular com 10% de desconto. Isso daí é muito comum se ouvir, né? Eu vou comprar uma roupa com 10%, se pagar à vista é 10%. É muito comum. Mas o que significa isso? Significa que para cada 10 reais, para cada 100 reais que você pagar, você vai ter 10 reais de desconto. Então, quando a gente fala 10%, significa isso. Você sempre vai pensar por cento em 100. Então, quando eu falo por 100, significa 10 em 100. Então, cada 100 reais, eu vou ganhar 10 de desconto. Aí, 12%, a mesma coisa. 12 por 100. Então, significa que a cada 100, eu vou ganhar 12. Tá claro? Um outro caso é em comissão de venda, quando os valores são mais baixos, né? Então, por exemplo, 4%. Você vai ser contratado para trabalhar numa empresa para vender, a pessoa vai te falar, eu vou te pagar um salário mais 4% de cada coisa que você vender. Então, o que quer dizer isso? Que a 4 por 100, como eu já disse, 4 por 100, em cada 100 reais que você vender, você vai ganhar mais 4 reais, tá certo? É isso que vai acontecer. Vamos agora entender um outro tipo de conceito dentro ainda da porcentagem, que é muito comum. Em uma cidade, há 53,24% de pessoas do sexo feminino. E aí fica uma coisa estranha, né? Você vai pensar em 100 aqui, 53,24 pessoas é de sexo feminino. Quer dizer que uma pessoa está partida o sexo dela, daqui para baixo ela é de um sexo, daqui para cima ela é de outro, ou o contrário, não é? Então, quando eu tenho essas porcentagens com vírgula, eu tenho que ter um pouco mais de cuidado. Eu posso pensar de duas formas. A primeira é eu simplesmente arredondar isso para um número inteiro, principalmente quando eu estou falando de pessoas, né? Não tem jeito de você cortar uma pessoa no meio, não é isso. Mas vamos entender isso aqui. 53, se eu arredondo, vai para 53%. Então aí eu consigo entender. Em cada 100 pessoas, 53 são do sexo feminino. Ou você arredonda para cima, também pode, só para efeito de pensamento. Em cada 100 pessoas, 54 são do sexo feminino. Ou ainda você pode entender assim, que mais da metade das mulheres, mais da metade daquela população é do sexo feminino, né? Nós temos, nesse caso aqui, mais mulheres do que homens. Mas tem um outro, mas como que a pessoa chegou nessa vírgula? É porque quando você está falando principalmente de cidade, você vai contar a cada 10 mil e não a cada 100. Então você pensa assim, a cada 10 mil, 5.324 pessoas
são do sexo feminino. Tá vendo? Então faz mais sentido. Ao invés de a gente pensar em 100, a gente pensar em 10 mil. Né? Então, a porcentagem, o importante da porcentagem é você ter essa ideia. Não é? Se você está falando de 100, ou quando tiver com vírgula, assim, você pensa em 10 mil. E aí você consegue entender. A cada 10 mil pessoas, eu tenho 5.324 pessoas, que no caso aqui são do sexo feminino. Né? Então, na aula, nós vamos trabalhar muito esse entendimento. Eu preciso que você entenda. Não é só saber fazer a conta, é entender a conta. O principal é entender a conta. Então vamos passar para frente e começar a aprender a escrever isso aí, a fazer as contas. Então antes da gente fazer conta, nós vamos aprender a escrever. Ó. Escreva as frações abaixo em forma de taxa de porcentagem. O que quer dizer isso? Você vai dividir um número pelo outro e depois você vai multiplicar por 100. Então, vamos lá, vamos com calma. 10 dividido por 100, 0,1. 0,1 vezes 100, 10. Mas como eu multipliquei por 100, aí eu coloco o símbolo de porcentagem. Então, 10%. Então eu tenho 10%. Isso daqui significa 10%. Então toda hora que você achar na calculadora 0,1, significa 10%. Tá certo? A mesma coisa, por exemplo, quando você tem um número com vírgula. 3,25 dividido por 100. Isso tem que dar 13,25%, que é o que nós já vamos ver daqui a pouco. Mas se eu dividir esse número por esse, vai dar esse. Quando eu multiplico por 100, eu chego nesse valor. E aí eu tenho 13,25%. Como eu já expliquei, se você estiver falando de pessoas, de animais, de coisas vivas de um modo geral, você vai transformar esse número aqui para um número inteiro, né, mais próximo, ou 13 ou 14, ou você vai pensar em 10 mil. 10 mil, 1.325 em cada 10 mil. A mesma coisa aqui embaixo, 0,4 dividido por 100, vai dar 0,004. Multiplica por 100, vai dar 0,4%. Né? A gente já podia ler daqui direto, 0,4%, 13,25%, 10%. Não é? Toda é a mesma leitura, mas o principal é você entender. E aqui no caso, 0,4%, é aquilo que eu disse, é menos de 1, né, em cada 100. E aí vai depender do que você está pensando para isso aqui ficar mais claro. Outros exemplos agora em que a fração não tem 100, ela não tem 100 agora. Como é que eu faço? Da mesma forma, né? 3 dividido por 30, note que deu 0,1 também. A mesma coisa de 10 dividido por 100, né? Então 3 dividido por 30, 0,1. 0,1 vezes 100, 10%. Tá entendendo? Então eu vou ter que dividir o número, esse valor que eu achar, eu vou multiplicar por 100. E aí eu coloco em forma de porcentagem, 10%. 4 dividido por 5. 4 dividido por 5, 0,8. Igual, multiplica por 100, 80%. Então, 4 quintos é igual a 80%. 53,400 avos. Ou seja, você vai dividir 53 por 400. E esse vai dar esse número aqui, 0,1325 aí. Multiplica por 100, vai dar 13,25. Tá certo? Porcento. Não esquece de colocar o símbolo de porcento. E agora nós vamos passar por uns exercícios simples. Essa primeira parte vão ser coisas simples, não vai ser muito coisa do dia a dia, para que você entenda os conceitos. Então vamos lá. Ó. Calculando a taxa de porcentagem, numa sala de aula com 44 alunos, então o total, deixa eu só ligar a canetinha aqui, peraí. Num total de 44 alunos, eu sei que 33 são meninas. Qual a taxa de percentagem das meninas dessa classe? E notem que aqui eu usei as duas palavras, a porcentagem, né, aqui em cima, e a percentagem aqui embaixo no exercício. Como eu disse, é importante que você entenda que as duas são certas. Então, voltando aqui ao exercício, nós temos 44, 33. Qual que é a percentagem? Então, vamos lá.
Como que eu faço a conta? 33 dividido pelo total, que o do total aqui no caso é 44 alunos, é o que tem na sala. Então vai ser 33 dividido por 44. E nesse caso vai dar 0,75%. 75 multiplica por 100 vai dar 75%. E volto a insistir, o que significa isso? O importante é isso, é você entender o que significa. Significa que 75% da sala são meninas. Consequentemente, 25% são meninos. Então tem menos meninos do que meninas, né? Ou tem mais meninas do que meninos. Essa porcentagem aqui quer dizer isso. Vamos passar para um próximo exercício. Numa sala de aula, com 41 alunos, 29 são meninas. Qual é a taxa de percentagem de meninas dessa classe? E aí agora eu acho que você já sabe fazer esse exercício. Como que você faria? Eu fiz bem parecido com o anterior, que é para você ir pegando o jeito, não é? Já entendeu que conta que você vai fazer? Você vai fazer 41 dividido por 29, 29 dividido por 41. O que você vai fazer? Não é? Então, vamos lá. Então, eu vou ter 29 meninas dividido pelo total, que no caso aqui o total, 41 alunos. Fazendo essa conta, eu vou encontrar esse resultado. O que quer dizer essa barra aqui em cima? Você lembra? Significa que esse número vai repetir. Não é? Então ele vai repetir 70731, 70731, 70731. Quando você digita isso na calculadora, aparece uma dízima. E aí, o que você faz? Você pega só até o quarto número aqui, ó, tá certo? Você não vai pegar mais do que o quarto. E aí você coloca, né? Multiplica por 100, você vai achar 70,73%. Então, 70,73% são meninas. E, de novo, aquilo que eu falei. Mas como é que você divide uma menina no meio aqui? Você vai cortar a menina? Metade é menina, metade não é menina? Não, de forma alguma, né? Não é isso. É aquilo que eu disse. Você tem que arredondar para o próximo número, para fazer sentido. Ou pensar em 10 mil. Mas como é uma sala de aula, é preferível a gente, então, arredondar. Então, 70,73% é mais parecido com 71%. Então, 71% dessa sala é de meninas. E 29%, né, é o que sobra aqui para 100, 29 são meninos. Então, também tem poucos meninos nessa sala. Tem mais meninas do que meninos. Tá bem? Vamos passar para um próximo exercício. E nós vamos começar a falar de dinheiro. Não é bem assim que faz esses cálculos, mas é para você começar a entender como que a gente acha a porcentagem de dinheiro, dessas coisas. Então vamos começar a pensar nesse assunto. Olha só, se você depositar R$1.000 numa caderneta de poupança, e no final do mês você vai lá e confere quanto tem na caderneta de poupança, aí você confere e tem lá R$1.005. Qual que é a taxa de porcentagem desse rendimento? Isso é muito comum. Como é que você vai achar essa taxa? E aí, como a gente está falando de dinheiro, primeiro a gente tem que saber quanto de dinheiro a gente ganhou. Você sabe quanto de dinheiro eu ganhei daqui para cá? Eu tinha R$1.000, agora eu tenho R$1.005. Eu ganhei algum dinheiro por ter deixado o dinheiro lá no banco. Mas quanto que eu ganhei? É essa que é a pergunta. E que significa esse ganho? Eu ganhei quantos por cento? Eu ganhei muitos por cento? Eu ganhei poucos por cento? Então, vamos fazer esse exercício juntos. Vamos lá. Olha só. Então, a primeira coisa é eu saber quanto que eu ganhei. Eu tinha R$1.000 e lá no banco apareceu R$1.005. Então, quanto que eu ganhei? Dá para fazer de cabeça, eu sei disso. Mas eu escrevi aqui para você entender. Então, quando eu ganho um dinheiro, eu chamo isso de rendimento. A palavra é rendimento. Então, R$1.005 menos R$1.000, R$5. Ah, mas eu deixei R$1.000 lá e ganhei só R$5. Você não ganhou só 5. Veja, você não fez nada.
Você só deixou o dinheiro lá. Se você deixar o dinheiro parado em cima da sua mesa, no final do mês, vai aparecer R$5 lá? De jeito nenhum, não é? Então, no banco isso acontece. Você deixa o dinheiro lá parado e, de repente, aparece lá R$5 na sua conta. A mais, não é? Legal isso aí. E isso é o que você ganhou. Então, você ganhou R$5. Mas quanto que isso representa do total? Mas qual que é o total? O total é o que você tinha, não é o que você tem. Né? O total é o que você tinha lá na conta. Foi o dinheiro que você colocou. O dinheiro que você colocou foram os R$1.000. Então você vai pegar esses 5 que você ganhou e dividir pelos R$1.000. E esse x vezes 100 aqui, eu coloquei só para voltar naquela questão lá das razões. Mas não precisa preocupar com isso. Você vai fazer a conta normal. 5 dividido por 1.000, então vai dar. E vai multiplicar por 100, tá certo? Lembra que a gente fazia a conta? Então aqui eu já estou fazendo a conta toda direta. Por isso que eu coloquei esse 100 aqui debaixo do x, para você passar ele para cá multiplicando, tá certo? Então, 5 vezes 100, 500, dividido por 1.000, 0,5%. Então você teve 0,5% aí, né? A gente lê 0,5%, é muito comum ler assim. Eu tive 0,5%, é o que eu lucrei aí no mês. Eu tive 0,5%. Ou seja, a cada R$100 eu ganhei 50 centavos. É isso que aconteceu. Vamos passar para um próximo exercício. Muito comum também da gente ouvir isso na época de eleição, mas como é que a gente entende isso, não é? Então aqui, ó, numa eleição tinha 50.000 eleitores. Compareceram às urnas, ou seja, as pessoas foram lá votar, né? 48.554. Você fala, mas todo mundo não é obrigado a votar? Sim, todo mundo é obrigado a votar, mas tem pessoas que estão no hospital, né? Tem pessoas que estão impossibilitadas porque estão trabalhando, por exemplo, os médicos no dia da eleição, se eles estão no hospital cuidando das pessoas que estão lá doentes, como é que eles vão votar? Não podem, né? Os bombeiros, os policiais e outras indústrias também que não podem parar. Então, sempre numa eleição, apesar de todos sermos obrigados a votar, vai faltar algumas pessoas sim. Essas pessoas ou estão trabalhando ou elas estão doentes, incapacitadas de ir lá votar. Então, nesse caso aqui é exatamente isso que nós estamos falando. Ó. Numa eleição de 50.000 eleitores, compareceram 48.554. Mas ninguém dá notícia dessa forma, né? Já nunca viu na televisão falar assim, ó, a cidade de Belo Horizonte tem tantos mil habitantes, votaram tantos. Não, você ouve já a porcentagem. Mas como é que a pessoa chegou nessa porcentagem? E é isso que nós vamos fazer aqui, ó. Como é que chega nessa porcentagem? Dessa forma. Quantos não votaram? Porque a pergunta aqui é não votaram, né? Não é quantos compareceram, é quantos não votaram. Então, 50.000 menos os 48.000 que foram lá. Então, não votaram 1.446 pessoas. E aí, o que eu faço? Eu vou dividir isso pelo valor total. Está percebendo que é sempre mais ou menos a mesma coisa? Nós não fizemos isso com dinheiro? Nós vamos fazer a mesma coisa agora com as pessoas. Então, ó, 1.446 dividido por 50.000 vezes os 100, né? Que é para a gente achar a porcentagem. Então, quando eu faço essa conta, eu vou achar 2,892%. E aí, de novo, como nós estamos falando de pessoas, vamos lembrar, a gente vai sempre arredondar para um número mais próximo ou vai pensar de outra forma. Então, nesse caso que eu arredondei, então aproximadamente 3% das pessoas não compareceram para votar. Quer dizer, a cada 100 pessoas, 3 deixaram de votar. Muito alta essa falta aqui, tá bem? Vamos para o próximo exercício. Rodrigo ganhou na loteria 1.200.000 e aplicou essa quantia na poupança, né? E no final do mês, o mesmo exercício anterior, ele tinha lá 1.207.683 reais. E aí, como que eu acho a porcentagem do ganho? Então, vamos lá. 1.207.000 que ele tem, menos 1 milhão que ele depositou,
Então ele ganhou R$ 7.683. Então eu vou fazer 7.683 dividido por 1.200.000 vezes 100 e vou achar 0,64%. Ok? Então espero que você faça essas contas de novo em casa na calculadora. Até a próxima aula. Um forte abraço para você.